adoração a Deus com um hino da harpa que chama Firme nas Promessas. Creio aqui que a maioria deve conhecer, deve lembrar. Que nós possamos entoar esse hino, né, que diz Firme nas promessas do Senhor. Nós sabemos que a Bíblia ela é cheia de promessas do Senhor Jesus, né? Promessas que Ele nos ama, que Ele vai voltar, que Ele sempre está conosco em todo o tempo, que Ele perdoa os nossos pecados. E então vamos profetizar através dessa canção que nós estamos firmes nas promessas do Senhor Jesus, que está selado no nosso coração. Amém? Com alegria. Com saúde na presença do Senhor, né? Podendo estar aqui em igreja, em família. Que bom também pela vida de você que nos assiste pela internet. Que Deus esteja abençoando a sua vida, alcançando você nessa hora também. Esse momento é um momento de adoração ao nosso Deus, momento em que nós nos achegamos ao Senhor para receber mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Você veio com essa expectativa nessa noite de se encontrar com o Senhor. Amém? É essa a proposta, é essa a ideia. Nós tenhamos um momento de encontro a mais com o Senhor. Todo tempo nós estamos junto ao nosso Deus. Mas tem aquele momento de mais intimidade, né? Tem aquele momento que a gente pode sentar com Ele, que a gente pode falar com Ele, que a gente pode ouvir também a sua voz. Amém?
Essa é a proposta desse momento. Então, que Deus esteja se revelando a você nessa hora e tocando o seu coração, tocando os nossos corações. Amém? Essa semana foi uma semana especial, né? Atípica. Quem acompanhou as lives ali pela internet, viu que o tema dessa semana foi a data que ocorreu ontem, no sábado, dia 31/11. Todo mundo estava ligado aí? Sabe quem que eu estou falando? 31/11, sabe, né? O pessoal é bom, né? Reforma Protestante, tá bom? Então, ontem foi a data, ontem 31 de novembro, é a data que se comemora o movimento, o início do movimento, né? Pelo menos oficialmente, a data que foi estipulada ali para se comemorar a Reforma Protestante, no dia 31 de novembro de 1517, né? Um monge, um clérigo chamado Martinho Lutero, ele afixou na porta da sua igreja 95 teses, 95 protestos ali, reclamações contra a igreja medieval, a igreja da época dominante, e a partir dali houve uma revolução, né, na igreja, no mundo teológico, no mundo dos cristãos, e a gente, depois de todo esse tempo, a gente está aqui, graças a Deus, na presença do Senhor, com toda essa liberdade que a reforma nos trouxe. Então a gente estudou durante toda a semana os chamados pilares da reforma, que os teólogos acabaram agrupando em 5 pontos. Né? E aí, quem acompanhou viu, né? A gente falou sobre 5 solas, ou 5 somentes. Né? Então, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus glória. Amém? Tudo isso a gente pode confirmar, né? Dizer o amém, que quer dizer que assim seja. É assim, né, nas nossas vidas. Esses são os pilares da nossa vida, da vida do cristão, daquele que foi alcançado por Jesus e entende que ele precisa dessa graça, dessa presença viva, todo o tempo agindo nele. Por isso a gente está aqui, para receber mais dessa graça, mais dessa presença, mais dessa fé, dessa Escritura, desse Cristo, dessa graça e mais desse Deus. Amém? Eu te convido a estar abrindo a tua Bíblia agora, pode estar sentado mesmo, ou se você preferir ficar em pé, fique à vontade. No livro, na carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Efésios 2, 1 ao 10. Foi o texto que nós usamos ali para falar sobre a graça de Deus, na quinta-feira. Tá? Então, é um texto que vai falar justamente sobre isso, sobre a ação de Deus nas nossas vidas e como essa ação, o que ela gerou em nós, qual foi o resultado dessa ação do Senhor, desse agir do Senhor em nossas vidas. Todos acharam? Efésios 2, a partir do versículo 1. O pessoal está no aplicativo aí no celular, está nas Bíblias, o pessoal em casa. Todo mundo? Vamos lá então. Efésios 2, a partir do versículo 1, diz assim, o apóstolo Paulo falando à igreja de Efésios. Ele, Deus, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Olha só, essa frase. Pela graça somos salvos. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus por isso. Para mostrar, então para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém?
Então o texto é muito claro, ele fala sobre essa manifestação da glória do Senhor nas nossas vidas, que um dia nos alcançou, brilhou nas trevas, né, do nosso coração, da nossa vida, da nossa história, e nos transportou para nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso que nos dá a liberdade de estar aqui nesse lugar, de estar nesse momento, com livre acesso ao trono de glória do Senhor, através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós recebemos essa graça, não por merecimento nosso, não por esforço, não por obras, não porque nós fôssemos bons, ou porque nós somos agora melhores do que alguém, mas somente pela graça, somente por Deus. Ele é que nos justifica, Ele nos santifica, Ele nos salva, Ele nos cura, Ele nos transforma. Amém? Eu quero te convidar nessa hora, nós estamos orando ao Senhor, porque somente por essa graça nós podemos chegar na presença do nosso Deus. Ainda falhos, ainda com problemas, ainda com pontos a serem corrigidos em nossas vidas, pela graça nós somos sustentados. Eu estava vendo aqui antes um pouquinho, o texto que me veio também em 2 Coríntios, lá não precisa abrir, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo, ele conta que ele orou a Deus por 3 vezes, porque ele tinha um espinho na carne. Ele não disse que era o problema que ele tinha, mas ele disse que ele tinha um espinho na carne, algo que incomodava constantemente. Imagina ter um espinho na carne. Toda hora a gente pisa e crava ali no pé, fica no pé, e dói. E Paulo diz que ele orou ao Senhor por 3 vezes, e Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Somente a graça do Senhor nos basta. Amém? E essa palavra que o Senhor quer nos dar essa noite. A minha graça te basta. A graça do Senhor nos basta para chegarmos diante dele, ainda imperfeitos, ainda falhos, ainda necessitando de mais misericórdia, de mais graça, que o Senhor venha nos perdoar nessa hora, de todo pecado, de toda fraqueza, de toda falha, e que o Senhor venha aceitar o nosso culto, a nossa adoração. É isso que eu tenho convido nessa hora, a fechar os teus olhos, e nós curvamos a nossa cabeça diante desse Deus maravilhoso, de graça, de poder, de glória, Deus de amor, de misericórdia, um Pai que não olha para as nossas faltas e nossas falhas, mas nos ama, ainda que nós sejamos imperfeitos. Um Pai que entregou seu Filho, Jesus Cristo, seu único Filho, Filho realmente verdadeiro, para morrer em nosso lugar, para que nós também nos tornássemos como filhos adotivos desse Pai. Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa hora, Pai. Te agradecemos pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, pela graça, Senhor, que foi derramada em nossos corações, porque um dia o Senhor nos alcançou, o Senhor nos amou primeiro, antes que nós te conhecêssemos. Ainda quando nós éramos inimigos, Senhor, o Senhor nos amou e teve graça, teve misericórdia, compaixão e amor por cada um de nós que estamos aqui. Por isso nós pedimos nessa hora que o Senhor venha novamente derramar, Senhor, essa graça, esse perdão, essa misericórdia em nossas vidas. Nos perdoar de todo pecado, de toda ofensa, de toda falha, de toda omissão, de toda intenção, Pai, no nosso coração, que não é segundo a Tua vontade. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Misericórdia, Pai, de cada um que está assistindo também a transmissão pela internet, de cada um que está nesse lugar. Todos nós, Senhor Deus, fomos comprados por Ti, por um alto preço no Calvário, para que pudéssemos nos achegar diante do Teu trono de glória, do Teu trono de graça. Recebe, Senhor Deus, a adoração da Tua igreja, que Te ama, a igreja que foi comprada por Ti. Recebe a adoração, Pai, dos Teus filhos e filhas, que foram, Senhor Deus, remidos, foram salvos e foram comprados por Cristo Jesus, Pai. Nós Te adoramos e Te louvamos nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Adore o Senhor com toda a sua liberdade, com toda a sua força. Amém.
Espírito Santo vai falando no seu coração que precisa de ser mudado, que precisa de ser lapidado. Então receba esse fogo no seu coração, esse fogo do Espírito Santo de Deus que vai te lapidando, que vai te transformando, para que você possa ser mais parecido com o Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, a Ti, Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória, Deus. Nós adoramos o Senhor. Vamos cantar a Ele novamente, que nós damos toda a honra e toda a glória a Ele. Amém.
Amém? Podemos sentar? Amém? Vamos abrindo a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 9. 2 carta aos Coríntios, capítulo 9. Versículo 6. A partir do versículo 6. O Senhor se alegra quando nós o adoramos, né? Para falar isso. O Senhor se alegra por várias coisas que nós vamos a fazer hoje também. Todos acharam? 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, diz assim: E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram, eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém? Então, o apóstolo Paulo aqui falando à igreja de Corinto a respeito de uma coleta para a necessidade daqueles que participavam da igreja em Jerusalém, que estavam passando por uma grande necessidade. E ele fala isso, então, que eles preparassem já a sua oferta, preparassem já aquilo que eles queriam abençoar a vida de outros, mas ele fala do significado disso. Ela falou agora há pouco que Deus se alegra quando a gente adora o seu nome, né? E o texto fala que Deus ama a quem dá com alegria. Olha só que coisa interessante. Deus ama não a quem dá. Não, o texto não diz isso, mas a quem dá com alegria. A diferença é essa, e Paulo vai falar isso, que a diferença é essa. Aí então, porque isso, esse doar com alegria, redunda em bênção para aqueles que recebem, porque eles glorificam e glórias a Deus, mas também redunda em aumento de graça para aqueles que dão. Então, a gente falou sobre graça no início, né? A graça salvadora que nos alcançou, mas Paulo fala aqui então desse crescimento nessa graça, cada vez mais crescer nessa graça, no entendimento do que Deus tem para as nossas vidas e qual missão que Ele nos chamou, para que Ele nos chamou. Então, Deus nos chamou para crescer nessa graça, para não estarmos estagnados nela, e uma delas é adorar o Senhor, glorificar o seu santo nome, crescer no seu conhecimento e dar com alegria. Que maravilha isso, né? Nesse momento do culto nós vamos participar com alegria, trazendo as nossas ofertas, os nossos dízimos, e nós vamos participar dessa graça, que é participar da obra do Senhor, missionária do Senhor. Quando nós ofertamos e dizimamos, nós participamos do Evangelho que alcança a vida de outros. E é uma graça também a nossa, é uma honra, é uma glória a gente poder participar disso. Que Deus coloque isso no teu coração, essa alegria, essa honra, essa bênção de poder participar da sua obra. Amém? Você possa estar preparando o seu dízimo, a sua oferta, o ministério vai estar nos dirigindo um cântico e que a gente possa trazer aqui à frente com alegria na presença do Senhor as nossas ofertas e dízimos. Depois a gente vai estar orando. Amém? Amém. Vamos colocar de pé e vamos cantar com alegria. Vamos dar com alegria, vamos adorar com alegria, vamos cantar com alegria o amor do nosso Senhor. Amém? Os montes correm para o mar, teu rio
Pai, e consagramos nessa hora as ofertas, os dízimos diante de Ti. Pedimos que o Senhor dê sabedoria àqueles que administram a Tua casa e que tudo isso, esses recursos sejam usados, Pai, para alcançar vidas, para glorificar o Teu nome e para abençoar, Senhor Deus, aqueles que necessitam. Nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Amém. Boa noite a todos que estão aqui novamente. Alguns chegaram um pouquinho depois que eu iniciei, então, novamente estendendo boa noite, a paz do Senhor. E você também que está vindo pelas primeiras vezes. Alguns eu não conheço, alguns rostos, mas talvez estejam nos visitando. Que Deus abençoe você, que você se sinta à vontade na presença do Senhor, que você possa experimentar a graça do Senhor em todo o tempo. Eu também não conheço alguns porque eu também não estava vindo, então com a pandemia fica mais complicado, né? A gente acabou ficando um pouco mais longe algum tempo aqui, e eu vim pela manhã nos cultos de domingo, e não estava vindo à noite, tá bom? E hoje, então, a gente está trazendo a palavra do Senhor e podendo compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, bem? Que Deus possa continue falando com a tua vida, assim como falou nos louvores também. Eu te convido a gente estar abrindo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Texto muito conhecido, extremamente conhecido, tá? Mas texto poderoso da palavra do Senhor para falar com a minha vida, com a tua vida. Que o Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações, você aí em casa também, que Deus esteja te abençoando. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, texto muito conhecido, que aqueles que estão encontrando já estão vendo aí, a parábola do filho pródigo, Lucas 15, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 24, tá bom? A gente não vai ler toda ela, porque vai ficar um pouco longo, mas é o suficiente para a gente poder entender o significado, entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Amém? Todos acharam? Lucas 15, a partir do versículo 11. Amém? Acharam aí nos celulares? No app? Tá bom? Dá para a gente continuar então? Vamos lá. Vamos ler então a partir do versículo 11. Diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pôde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Vamos estar orando mais uma vez? Deus Santo, Deus maravilhoso, eis a tua palavra. Tua palavra ela é vida, ela é eficaz, Pai, ela é realmente a verdade. Nós pedimos agora que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações e nos leve ao entendimento pleno dessa verdade aqui expressa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, texto muito conhecido, como eu falei, eu estava lendo um pouquinho sobre essa parábola aqui, a famosa parábola do filho pródigo,
Alguns dizem que ela é a parábola mais conhecida, ela é a mais famosa de todas, né? Tem livro, tem filme, tem novela, tem um monte de coisa com essa parábola aqui. Ela é talvez a mais conhecida. E só para a gente não ficar, né, falando assim solto, parábola é uma história, né, uma pequena historinha que tem um significado, que tem uma mensagem. Uma história alegórica que traz uma mensagem, um significado. E a palavra pródigo, às vezes o pessoal confunde um pouquinho, né? A gente tem a ideia de que pródigo é o filho que volta para casa, né? A ideia é muito estabelecida nessa ideia do filho que está voltando, né? Mas pródigo, eu fui ver no dicionário certinho, olha só, o significado de pródigo. Tem 3 significados, tá? Dá para a gente entender. Pródigo é o que dissipa os seus bens, que gasta mais do que o necessário. Então seria gastador, esbanjador, ou mais bonito, perdulário. Esse é o primeiro significado. Outra ideia de pródigo, que é generoso ao dar, liberal, magnânimo. E o terceiro, que produz em abundância, fértil, fecundo. Então, quando a gente fala algo foi pródigo, é uma coisa muito grande, muito sem limite. A ideia é essa. Quando a gente aplica isso para dinheiro, é alguém que não tem limite no gastar. Ele é meio desregulado, tá? Ele é gastador. Mas também eu posso entender pródigo como alguém, esse é o sentido, né? O sentido primeiro é o mau sentido, mas o segundo sentido para pródigo é algo que produz com muita quantidade, é liberal, não tem limites. Essa é a ideia de pródigo. Então não é simplesmente aquele filho que volta para casa, tá? Então a ideia é filho pródigo é o filho gastador, é o filho esbanjador, tá? Essa história aqui, essa parábola aqui, é a terceira parábola. Então se você está com a Bíblia ainda aberta, você vai ver que o capítulo 15, por que Jesus está contando essa parábola aqui? Porque no início do capítulo 15 acontece algo, que é no versículo 1, 2. Olha só, no versículo 1 e 2 diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Tá? Então os pecadores se aproximaram de Jesus. E aí no versículo 2 diz: e murmuravam os fariseus e os escribas, os religiosos da época, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E aí no versículo 3 diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola. E Jesus então propõe primeiro a parábola da ovelha perdida, na sequência a parábola da moeda perdida, ou dracma, que é a moeda grega, e a terceira a parábola do filho gastador, do pródigo. As 3 parábolas são a resposta para os religiosos que estavam ali criticando a Jesus, murmurando contra Jesus, porque como que Jesus se apresentava como, né, profeta, como homem santo, e de repente estava recebendo ali junto a ele pecadores, pessoas cheias de problemas na vida, com comportamento errado. Então aqueles religiosos dizem assim: esse aí não pode ser realmente profeta, muito menos o Messias, né? Então Jesus começa a responder para eles com essas histórias. Então ele conta a primeira história da ovelha perdida. E a história da ovelha perdida é um homem que tem 100 ovelhas, um homem, né, com bastante posses, tem 100 ovelhas e de repente perde uma, e ele prende as 99 no aprisco, no curral, e vai atrás da única perdida que estava em algum lugar no campo. Ele vai até encontrá-la, ele não descansa até encontrá-la. E quando ele encontra, ele se alegra muito por aquela que ele encontrou, mais por a perdida do que pelas 99 que ele tinha guardadinha no curral, no aprisco. A segunda, a parábola da moeda perdida, da dracma, que era a moeda grega. A mulher, na sua casa, ela perde a moedinha, cai na fresta ali, talvez, imagina um piso de madeira, vamos pensar assim. Imagina a moedinha cair bem no meio das madeiras, e a mulher não acha mais, ela varre a casa inteira procurando a moedinha até encontrar. Quando ela encontra a moedinha, ela fica muito feliz por isso. Tá? E a terceira, que é a mesma ideia, é do filho gastador que se afastou do pai e agora retorna para estar junto ao pai. Tá bom? Só para a gente entender, as 3 falam sobre perda, sobre algo que se perdeu, e sobre algo que foi encontrado novamente, tá bom? E aí então a gente vai entender que Jesus está falando para os fariseus sobre aqueles que estão perdidos e aqueles que Deus quer que sejam salvos, tá? Interessante que as 2 primeiras parábolas, as 2 primeiras historinhas, quem toma a iniciativa em relação ao que foi perdido é o dono delas. Então, na parábola das ovelhas, a ovelha está lá perdida no campo, ela, né, não faz nada, e aí o dono vai lá e acha e encontra. O dono faz todo o trabalho de ir lá encontrar. Na segunda
a mulher perde a moedinha, você pode ler em casa depois, com calma, e aí ela vai atrás da moedinha, até porque a moedinha não tem como você mexer, né? Moeda é moeda. Mas a terceira é diferente. A terceira é que eu queria chamar a atenção, e para a gente refletir sobre algo que eu acho que é muito importante, que tem dentro dessa parábola aqui, que fala um pouco mais sobre essa graça que é ministrada aos nossos corações, e como que Deus se relaciona conosco, e como é esse relacionamento dentro dessa graça. Tá? Então, só para a gente poder avançar um pouco mais nisso, que eu acho que é um tema super importante e necessário para a gente aprender, para a gente pensar, refletir para a nossa vida. Não simplesmente para a salvação, mas para continuar nessa salvação, para continuar nessa presença do Senhor. Tá bom? Então vamos lá. É muito tranquilo quando a gente começa a ver aqui, no versículo 11, que Jesus está falando, ele começa a contar a história, ele começa a ministrar a história aqui. No versículo 11 ele começa a contar a história, e ele diz que certo homem tinha 2 filhos. Então, é bem simples da gente entender, né? Quem já ouviu isso aqui já ouviu várias vezes, já sabe. O pai, que tem os 2 filhos, é Deus, tem 2 filhos. Um filho, no mais novo, representa os pecadores, e o filho mais novo, mais velho, representa os religiosos da época ali, os fariseus. Então, a gente vai ver depois, quando a gente lê toda ela, a gente entende exatamente isso. É muito simples de entender. Esse era o propósito de Jesus, mostrando para os fariseus que era necessário ter um cuidado com aqueles que não estavam corretamente andando com o Senhor, e que o objetivo de Deus era alcançá-los também. Tá? Então, a gente vai passar essa parte aí também. E aí no versículo 11, então conta que ele tinha 2 filhos, e aí no versículo 12 é muito interessante, a história começa a se desenrolar, tá? Então pensa uma história aí, se fosse uma novela, é bem legal de desenvolver, né? Tem novela, tem livro, tem filme. O mais moço, o jovem, ele vai no pai e ele pede então para o pai que desse para ele os seus bens, que desse já para ele a sua herança. Olha só que coisa interessante. O normal, né, quando para os filhos receberem uma herança, é quando os pais morrem, certo? Então, o pedido do filho em relação ao pai é muito desrespeitoso, tá? O pedido do filho para o pai é como se o pai estivesse morto. Só para a gente entender a ideia. Então, não foi simplesmente chegar ali, o pai pedir um presente para ti, me dar um carro, né? Me dar uma moto. Não, o filho pediu me dar a minha parte da minha herança, e deu, como se eu tivesse resolvido, como se o pai já tivesse falecido. É isso que ocorre, né? Então, quando alguém morre, tem um inventário lá. Imagina aquela época que ele devia ser proprietário de terras, né? A ideia que acontecia aqui, que Jesus estava contando, era daquela época. Então, alguém que tinha terras, tinha posse, tinha animais, ele teria que vender essas propriedades, né? Dividir ali, vender os animais. Então, haveria todo um transtorno para a família. Então, de cara, a gente começa a perceber que o filho só pensou nele, certo? Foi extremamente egoísta, foi extremamente individualista. E o pai, olha só que interessante, o pai reparte os haveres ali. O pai faz a repartição da herança em vida. Tá? O pai reparte ali, talvez 1/3, não sei como é que fez, mas o pai já dá para ele, e o pai não limita. Não repreende, o texto não vai dizer isso, a história que Jesus conta. O pai não se indigna com aquele filho, ele dá liberdade para que ele faça o que ele quer. Ok? Versículo 12. Agora, não contente com isso, esse filho, diz ali, passado não muitos dias, quer dizer que não passou muito tempo, o filho agora aumenta. Além de ele ter pego o dinheiro com o pai, né? Vendeu ali toda a herança, recebeu o dinheiro, estava na conta lá, né? Aí agora, passou um pouco mais, e ele diz o seguinte: o filho mais moço, juntando tudo que era seu, ele partiu para uma terra distante. Então, não era simplesmente ficar com os bens do pai, não era simplesmente ter todas as bênçãos ali, já tomar posse daquilo que era direito dele, mas ele agora não queria mais estar próximo do pai. Ele agora não queria mais estar debaixo da autoridade do pai dele. E agora ele quer estar longe, ele quer ir para uma terra distante, ele quer ir para um lugar distante. O que a gente entende disso? Que esse filho ele não quer mais estar junto com aquele que criaram. Então, assim, desde pequeno, desde criança, ele havia aprendido com aquele pai, ele recebeu conselhos daquele pai, mas ele quer se governar, né? Ele quer crescer. E aí a gente começa a trazer um pouco mais esse texto para a nossa realidade, tá?
Eu posso ver esse texto aqui realmente como para aquela época, para os fariseus. Eu posso ver esse texto, e deve, esse é o objetivo também, mostrando como que a graça de Deus acontece no coração do pecador, né? Quando Deus age e restaura e busca a parábola ali da ovelha e da moeda. Mas agora também, essa parábola ela mostra também o comportamento muitas vezes humano, e às vezes o comportamento daqueles que já conhecem a Deus, que já estão na casa do Senhor, porque os dois filhos eram filhos do pai, estavam convivendo com ele, e agora esse filho então ele começa a cansar desse convívio, e ele resolve começar a criar uma asa, a não ficar tão perto, a não andar direito no que aquilo que o pai queria, e de repente ele vê que o melhor para ele o negócio é não ficar muito perto mesmo, é trocar de cidade, é não andar mais junto, porque senão eu vou ter que estar sempre prestando alguma conta, sempre prestando algo, falando de algo que da forma como estão esperando de mim. Então esse filho, ele começa aos poucos se afastar do pai dele. E aí a gente vai cada vez mais, a gente vai percebendo que ele vai tendo essa ideia de crescer, tá bom? E aí então no versículo 4, então diz que ele vai para outro lugar, muito longe, e ele, agora sim ele é pródigo com o dinheiro dele, ele começa a gastar tudo isso ali, ele consome tudo que tem, em festas, em tudo que ele vai vivendo, e aí o texto vai dizer que veio àquele país onde ele estava, aquele lugar onde ele estava, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ele começou a ter problemas na sua vida. E a gente vai ver isso então, que quando a gente começa a andar longe do que Deus tem, longe do que o Pai espera, a gente começa a sofrer algum dano, a responder por algo que acontece nas nossas vidas. E ele começa então a ver o fruto dos seus erros, começa a colher um pouco dos frutos dos seus erros. Só que o texto não para por aí, tá? Ele continua, vai avançando cada vez mais. Então ele diz que, como ele estava passando necessidade, ele resolve buscar um emprego. E aí ele diz no versículo 15 que ele se agregou a algum cidadão daquela terra. Tá? Então ele busca um emprego, ele busca um sustento, e aí ele consegue então um trabalho ali, e ele fica um agregado, um empregado de um cidadão daquela terra. E olha o que o cidadão daquela terra dá para ele fazer: guardar, mandou para os seus campos guardar os seus porcos. Então, esse é o padrão. Esse filho, ele saiu dali da casa do pai dele, de um lugar de cuidado, de amor, ele saiu da presença do pai dele, e ele vai agora para um outro lugar distante, e agora ele fica de servo de um outro senhor, e esse senhor coloca ele na condição de cuidar porcos. Às vezes, a gente começa a viver algumas situações na nossa vida, e a gente não entende muito bem por que as situações não fecham, não resolvem. Por que algo não está totalmente encaixado? E aí o texto ele começa a mostrar justamente isso. Quando a gente, por algum motivo, a gente começa a não querer mais ser como uma criança na presença do Senhor, e de alguma forma a gente quer crescer, né? Ser dono do próprio nariz, e tomar as próprias decisões, e começa às vezes a duvidar daquilo que está proposto para as nossas vidas. E às vezes a gente não consegue entender realmente o que Deus tem para nós. Às vezes nós começamos a tomar algumas atitudes, alguns passos, que vão nos levando para uma situação que não é ideal, que não é que Deus estabeleceu. Então, na vida desse rapaz aqui que Jesus conta, nessa história, ele vai nos mostrar isso, que ele vai se agregando, ele fica ali servo de um outro Senhor. Sabe o que a Bíblia fala de servir a outro Senhor? A Bíblia vai dizer que o diabo, ele é o príncipe desse mundo. E quando alguém está em pecado, ele se coloca como servo desse outro Senhor. Tanto que a gente leu ali sobre a graça, né? Essa graça salvadora, ela nos liberta desse império das trevas, nos liberta dessa condição e nos traz para estar novamente num lugar de presença do Pai, de amor, de misericórdia. Esse rapaz, então, aqui, infelizmente, ele foi cada vez mais num caminho que foi piorando a situação dele. E agora ele se coloca debaixo da autoridade desse homem que manda ele para o serviço mais degradante possível na época, né? Ainda mais para um judeu, que era trabalhar num chiqueiro, trabalhar com porcos. Então, só para a gente imaginar assim, o cheiro não devia ser bom, o lugar devia ser complicado, a situação toda era muito ruim, tá?
E ali ele desejava, o texto vai dizer no versículo 16, que ele queria até comer ali as alfarrobas, o lugar que vinha a comida dos porcos, para se fartar, e não dava nem isso para ele. Ok? Esse é o panorama, mas não é isso que eu quero falar nessa noite, tá bom? Isso é só para a gente falar da primeira parte, tá? O quadro complicado quando a gente tenta andar com as próprias pernas. O quadro como complica quando a gente tenta ser maior do que deveria ser. Como complica quando a gente tenta se separar um pouquinho do que Deus tem para nossas vidas e andar conforme a nossa cabeça. Esse rapaz, ele faz isso. Ele vai andando com as próprias pernas dele e ele vai cada vez se complicando mais. Ele vai indo cada vez mais em direção a algo que não era bom para a vida dele, tá bom? E aí no versículo 17, esse é o tema dessa noite, tá? No versículo 17 diz assim: então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. A gente falou no início do culto que essa semana se trabalhou ali a reforma protestante, né? E as 5 solas, as 5 somentes. E eu falei que o texto que eu li foi o texto que foi usado para falar sobre a graça. Somente a graça de Deus, somente a misericórdia, somente o amor. E essa graça de Deus, eu estava lendo um pouco mais, essa graça de Deus, ela age todo o tempo nas nossas vidas, nos atraindo para Ele. Ainda quando nós não conhecíamos o Senhor, a graça do Senhor trabalhava em nós. Não sei se você pode lembrar, mas eu lembro, muitos anos antes de eu conhecer a Cristo, eu tive na minha vida experiências com Deus. Muitos anos antes de conhecer a Cristo, eu pude ver o livramento do Senhor na vida das pessoas que estavam próximas a mim. Não sei se você consegue lembrar disso. Mas em todo o tempo, mesmo quando nós estávamos longe do Senhor, Deus estava agindo. Amém? Você consegue entender isso? Em todo o tempo, na vida daqueles que também não conhecem o Senhor, e que hoje a gente diz: olha, Deus é bom, Jesus é Senhor, Jesus pode transformar a tua vida. Mesmo na vida desses que viram as costas para o Senhor, a gente vê a graça do Senhor sendo derramada na vida deles. Em todo o tempo, Deus é bom. A Bíblia vai dizer que Ele dá a chuva para bons e maus. Em todo o tempo, o sol se levanta para todos. Em todo o tempo, a graça, a misericórdia, o amor, as bênçãos do Senhor são derramadas sobre a vida de todos. Então, o versículo 17, ele é emblemático, e aí me chamou a atenção isso, quando esse rapaz para e cai em si. Então eu falei isso, que as 2 parábolas anteriores, elas são a mesma proposta. Jesus está falando ali sobre a ovelha e sobre a moeda. Só que a ovelha, ela fica quietinha no campo, né, esperando o dono vir, e a moedinha então nem se mexe, né? A moedinha é completamente de metal, não se mexe nada. Mas esse filho tem vontade. O filho é uma pessoa. E essa vontade, eu consigo entender então que, e aí então a parábola do filho pródigo, ela é mais profunda e ela tem mais significado, porque ela fala mais conosco. Porque nós somos pessoas dotadas de vontade, né, de intelecto, de capacidade de raciocínio. E aí então a gente entende que essa graça de Deus, ela age nas nossas vidas, trabalhando na nossa mente também, trabalhando no nosso entendimento, para que a gente caia em si e perceba o caminho que nós estamos tomando. Por isso então, por isso que ela é mais ampla também, porque ela não funciona, essa parábola ela funciona também, não somente em termos de salvação, mas também em termos de edificação, de permanência na presença do Senhor, para aqueles que já conhecem também a Cristo. Então, quando eu começo a perceber, eu posso começar a perguntar isso para mim mesmo: será que em algum momento eu não faço isso aqui que o filho mais novo faz? Será que em algum momento eu não quero ser grandão e ser fortão? Será que em algum momento eu não quero ser mais inteligente que Deus? Sabe, eu, Gilberto, eu posso começar a perguntar isso para mim: será que esse texto aqui, em algum momento, ele não tem muito a ver com a minha vida, ou com o que eu já vivi, as cabeçadas que eu já dei? Será que em algum momento, se eu tivesse ouvido a Deus, ouvido as pessoas que estavam ao meu redor, será que eu não tinha evitado muita dor na minha vida, muito sofrimento? Será que realmente eu fui sábio somente aos meus olhos? Ou eu tive realmente sabedoria? Sabe? Então, essa parábola é muito interessante, vai mostrar isso. O rapaz, o novinho, o que ele pensou? Eu estou sendo muito esperto. Tá? O pessoal do Rio de Janeiro, né? Esperto. Estou sendo muito esperto. Né? Estou muito esperto.
E ele imagina, ele pensa assim, eu estou passando a perna no meu irmão, vou deixar meu pai aqui, meu pai vai ficar velho. Né? Essa fazenda aqui, o negócio vai ficar complicado, vai dar trabalho, meu pai vai ficar velho, eu vou ter que cuidar. Né? O meu irmão é um chato, eu vou ter que estar no meio desse negócio aqui, então eu vou ser muito esperto. Eu vou passar a perna em todo mundo e vou me dar bem. E assim, às vezes, é na nossa vida. A gente conhece a Cristo, a gente conhece o Senhor, mas a gente guarda ainda no nosso coração uma pontinha de esperteza. Né? Eu não vou fazer o negócio completo, eu não vou me matar muito, eu vou fazer, né, o basicão ali, e não vou dar uma de trouxa aqui nesse negócio. Sabe? Eu quero a minha bênção, mas o trabalhar, ou continuar ali na fazenda, ter que botar a mão no arado e continuar me esforçando, essa não é para mim, vou deixar para os outros e vou ser esperto. Tudo a gente pode pensar nisso. Na família também. Eu posso pensar assim, eu vou ser muito esperto na minha família. Eu vou ver o meu lado. Então eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filho. Cada um desses aí pode pensar no seu lado, entendeu? E eu não preciso pensar no todo. Vou pensar no meu ladinho, né? Vou puxar a brasa para o meu assado e vou pensar no meu lado. Para que eu vou ter que estar abrindo mão do meu direito? Era direito do rapaz, não era? A herança dele? Vou pegar o meu direito. Eu tenho direito de ser assim. Eu sou o pai da família. Eu tenho direito de ser assim. Eu sou a mãe da família. Eu tenho direito de ser assim. Eu sou filho. Eu sou filha. Então, cada um pode pensar assim. No trabalho eu posso pensar assim. Eu vou usar o meu direito. Para que eu vou me matar? Vou dar além? Vou me esforçar? Vou fazer só o que está para mim e vou exigir o meu direito. Não é? Então, essa visão aí, ela é uma visão que vai nos levando para um caminho que nos faz sofrer e às vezes entrar numa situação de dificuldade enorme. O texto ele é muito rico nesse sentido. Então, como eu falei, eu posso trazer isso para a salvação, perfeito, mas eu também posso trazer isso na vivência diária, no meu relacionamento com o próximo. Olha só o que ele fala. Então ele vai dizer o seguinte, no versículo 17, ele cai em si e diz, quantos dos trabalhadores do meu pai passam melhor do que eu? Meu pai é bom. Olha só o que ele está dizendo, meu pai é justo. O meu pai, ele é muito correto. Então quando eu falei em graça, é isso, tá? É eu conhecer que existe um Deus que é correto, que é um Deus de amor. Então ele só lembrou do pai porque ele sabia como o pai dele era. Ele já tinha experimentado do amor, da graça, da misericórdia. Mas era necessário que ele reconhecesse aonde ele estava errando. Então, eu queria nessa noite compartilhar isso com a igreja. Às vezes a gente pode estar na casa do Senhor, mas a gente pode estar errando em alguma área da nossa vida. Sabe? A gente pode estar errando com outra pessoa. Interessante no texto, quando mais adiante, no versículo 18, ele diz, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Olha só que coisa interessante. Ele diz, pai, eu pequei contra o céu, contra Deus, e pequei contigo. Às vezes a gente acha que pecado é somente em relação a Deus. Mas pecado é também com o próximo. Às vezes eu peco contra o meu irmão. Então eu posso ser alguém, um religioso, muito correto, e com Deus eu a princípio não tenho pecado. Mas contra alguém que está do meu lado, na minha casa, eu posso estar pecando. Eu posso estar pecando contra a minha esposa. Eu posso estar pecando contra o meu esposo. Eu posso estar pecando contra os meus filhos. Contra o meu filho, a minha filha. Posso estar pecando contra o meu pai. Pecando contra a minha mãe. Compreende isso? Então, é muito interessante quando ele cai em si e ele começa a ver, ele começa a reconhecer o seu erro, até pela situação que ele estava vivendo, pelo sofrimento que ele estava vivendo. E aí então ele tem o que a gente chama de, famosa palavrinha, arrependimento. Sabe? O arrependimento, a gente vai falar um pouco mais, mas arrependimento é necessário para que haja mudança. A Bíblia vai dizer que é necessário para a salvação. Então quando a gente estudou essa semana bastante sobre graça, essa graça de Deus, ela necessita da nossa parte arrependimento. Então, por isso que eu falei que o texto ele é muito explicativo sobre como age essa graça do Senhor. Graça, ela é oferecida por Deus gratuitamente. Ela está disponível. Mas é necessário da minha parte essa atitude desse rapaz aqui. Então, diferente da ovelhinha que ficou lá no campo esperando, falando meh, e da moedinha que ficou lá paradinha na frestinha da madeira, o rapaz, ele precisou uma atitude, ele precisou cair em si.
Ele precisou entender que era necessária uma mudança. Arrependimento. Eu fui ver, então, arrependimento, ela vem da palavra grega lá que é metanoia, né? Mudança de mente, né? Olha, mudança de rumo. É necessário girar completamente a minha história. A famosa palavra que a gente usa aqui na igreja, que é conversão, é isso. Então, o navio, né? Aqui no mar tem isso, é bom de falar, o navio está indo numa direção, e aí lá o comandante diz, vamos convergir a bombordo. Sei lá, deve ser assim. E aí, então, a conversão é, o navio gira, e vai ele estava indo numa direção e vai para outra direção. Arrependimento é isso. É mudança de direção. Não só em relação a Deus. De repente, no meu casamento. É necessário que eu me arrependa de algumas coisas que eu tenho feito. De repente, na minha família. Sabe? Na minha história. De repente, como eu sou como pessoa. É necessário eu ver os erros que eu estou cometendo e o resultado daquilo. Eu tenho visto isso. E como é fácil isso, né? Não sei se vocês já têm tido essa experiência. Eu luto comigo em relação ao trabalho, em relação à vida, muita coisa. Como a gente comete, às vezes, os mesmos erros, né, Fábio? Em trabalho, né? E como a gente passa um tempo, né? No outro trabalho, a gente está cometendo a mesma coisa. É um costume, é um hábito. Mas aí é mais do que isso. A gente vai ver que a nossa mente, ela é programada e ela responde da mesma forma às situações que são semelhantes. E a gente comete os mesmos erros, seja trabalho, seja família, seja vida, seja igreja. E a gente troca às vezes de cidade, já vi isso também, pessoas que troca de igreja. Essa igreja aqui não está boa para mim, vou trocar porque não deu. Aí vai para outra igreja. Aí, não, essa igreja não está boa para mim. Não estou falando que, não estou condenando, tá? Eu já fiz isso. Mas assim, às vezes a gente vai e faz a mesma coisa em outro lugar. Tem gente que separa, o casamento não está dando certo. Aí separa, casa, porque faz a mesma coisa. Trabalho, a mesma coisa, esse emprego não está bom. Essa empresa aqui é ruim, o patrão é ruim, não presta. Aí troca, vai para outra. O patrão é ruim, a empresa é ruim, aí vai para outra. É incrível. E aí, tu conversa com a pessoa e ela fala as mesmas coisas. De situações diferentes. E aí a gente vê então que na verdade quem não está mudando é ela. Quem continua cometendo os mesmos erros é ela. E aí os resultados são iguais. Seja em relacionamento, seja em trabalho, seja em família, seja em vida, seja em igreja. Compreende isso? Se eu não mudo a minha forma de agir, o resultado vai ser o mesmo. Né? Se eu entrar no meu carro e engatar a primeira e dobrar à direita, eu vou chegar naquele lugar. Se eu fizer a mesma coisa todos os dias, eu vou chegar sempre no mesmo lugar. Eu só vou mudar o lugar que eu vou chegar se eu mudar o rumo. Então, arrependimento é mudança de mente, é metanoia, mudança de visão. É necessário muitas vezes que eu mude completamente a minha visão sobre um assunto. Mas aí então a gente cai naquela história, o que é então? Mas arrependimento, velha história, a diferença de arrependimento e remorso, né? Remorso é a tristeza, simplesmente pelo ato, alguns dizem. Remorso é se entristecer pelo que aconteceu, pelos resultados que deu errado, né? E não pelo ato em si. Mas eu estava pensando sobre arrependimento, e eu acho que é mais do que isso. Para mim, arrependimento é uma tristeza, ou realmente eu me indignar com aquela situação, mas que me leva a uma ação contrária. Então, como a gente falou, a famosa conversão. Então, para mim, arrependimento pressupõe ação contrária daquilo que eu estava fazendo. Esse rapaz aqui, olha só que interessante, ele estava lá no meio do chiqueiro, cuidando dos porcos, como a gente diz lá no Rio Grande, né, Fábio? Louco de fome, estava louco de fome, e aí, sem poder nem comer a comida dos porcos, nem a lavagem, como a gente diz, e ele podia ter caído em si e ter dito, puxa vida, olha o que eu fiz com a minha vida, acabei com a minha vida, acabei com o dinheiro, acabei com o relacionamento do meu pai, acabou toda a minha história, não tenho o que fazer, eu sou um fracassado, eu sou infeliz. Esse é o remorso, essa é a tristeza. Mas olha o que ele faz, fiz tudo errado, puxa vida, meu pai é bom, o cara, ele cuida dos empregados, ele trata bem, se eu voltar para a casa do meu pai, nem que seja de empregado, eu já estou bem. Então assim, eu vou tomar uma atitude e vou mudar a minha história, vou mudar a minha vida. Compreende o que eu digo? Então, arrependimento que gera uma ação, sabe? Mudança de mente que gera uma ação contrária àquilo que eu estava fazendo. Eu estava indo num rumo e eu me entristeço realmente com as minhas atitudes
eu me arrependo, eu vejo, eu caio em mim, vejo que estou errando, estou pecando contra Deus ou contra alguém que está ao meu lado, mas eu trato de corrigir aquelas ações. Lembra do Zaqueu? Lembra da historinha do Zaqueu lá com Jesus? Né? Então o texto vai dizer que Jesus entrou na casa de Zaqueu, e o Zaqueu ele era um publicano, também um pecador, né? Ele era um cara que roubava ali do povo e explorava todo mundo para ganhar dinheiro, ele cobrava impostos, e aí então o texto vai dizer que quando Zaqueu ouve Jesus falar, ele é deixado seu coração ser tocado por Deus e ele se arrepende dos seus pecados. Ele se arrepende do que ele estava vivendo, e o que Zaqueu faz? Zaqueu se empolga e no meio, ele levanta no meio da mesa e diz: Senhor, eu resolvo fazer o seguinte, vou restituir aos pobres tudo que eu roubei, e quem eu defraudei eu vou dar mais tanto e vou resolver minha vida. Eu vou procurar ser justo e correto. E o que Jesus diz? Glória a Deus, mais ou menos assim. Hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Por quê? Não porque Zaqueu disse: eu creio em Jesus, que legal, que bom, bonita palavra, Jesus, é isso mesmo. Muitos hoje estão fazendo exatamente isso, fora e dentro das igrejas. Muito bonita a palavra da pregação, muito bonito o Evangelho, que sabedoria de Jesus, que palavra Jesus tem, que palavra é pregada na igreja, que legal o púlpito, domingo, que palavra. Mas aí, segunda-feira, eu volto para a minha vida e sigo na mesma historinha, e sigo na mesma situação, cada vez afundando mais. Eu sigo sendo em casa insuportável, eu sigo sendo relapso no trabalho, eu sigo não cumprindo a minha palavra com as pessoas, eu sigo tendo uma fama horrível aí fora, eu sigo fazendo meus rolos. E aí, qual o resultado disso? A graça não me alcançou, Deus não é bom, as bênçãos não estão acontecendo na minha vida, como que vão acontecer? Então, é muito interessante isso. O rapaz continuava sendo filho do pai dele, ele continuava sendo ali da família, só que ele não vivia as bênçãos e as promessas que tinham para a família daquele pai de bom. Tanto que os empregados do pai viviam melhor que ele. Então, olha como o texto é rico, olha como a mensagem é profunda. Quando a gente quer realmente entender o que Deus está falando, a gente tem que abrir nosso coração. E é necessário, então, a gente entender que essa mudança que Deus propõe para as nossas vidas é mudança de atitude, é mudança de mente, mas é mudança de comportamento, para que os resultados sejam outros. Amém? Olha só, a gente está concluindo, tá? Ele, no versículo 19, ele pensou assim: eu vou ir para o meu pai e vou dizer: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele precisou ter humildade para reconhecer o seu erro, mas ele precisou se quebrantar. Ele precisou reconhecer que ele não era nada e que ele era indigno agora de estar na presença do pai, para que ele pudesse receber novamente esse perdão, essa misericórdia. Era necessário que ele entendesse que ele não era ninguém. Então, a dificuldade que você tem muitas vezes de estar na presença do Senhor ou de receber mais do Senhor é porque a gente acha ainda que merece, que temos um direito, que temos uma herança e que é direito nosso exigir de Deus a nossa parte, a nossa herança. E a graça salvadora do Senhor vai nos mostrar isso. É pela graça e não por obras. Ninguém se gloria na presença do Senhor. Essa ação prática de mudança foi o que transformou a vida desse rapaz aqui que Jesus estava contando. A mudança, eu notei aqui, ela dói. Mudança dói. É difícil mudar a nossa mente. É difícil mudar hábitos. É difícil mudar costumes. Conceitos, então, mais difícil ainda. Quando a gente tem alguns conceitos estabelecidos na nossa vida, na nossa história, é muito difícil mudar. E a gente vai ver que nossas reações, elas são baseadas nos nossos conceitos. Aquilo que nós vivemos e aquilo que nós somos é baseado naquilo que nós temos já estabelecido como certo e errado. Durante muito tempo, agora eu vou falar algo de mim, tá? A Érica deve estar assistindo aí pela internet. Durante muito tempo a Érica brigou comigo em relação a isso. Eu tinha um modelo de família, porque eu tive na minha família um modelo, que eu achava que aquele modelo era o certo. Porque eu tinha ideia da minha família que ela era perfeita. Por algum motivo, eu não percebi os erros da minha família. Depois de casado, depois de mais velho, eu comecei a perceber as várias falhas que tinha. Mas por achar que aquele modelo era muito correto, eu tentava reproduzir aquilo na minha família nova agora com a Érica. E dava problema. Isso foi só um exemplo, tá? Mas eu tinha uma série de outros conceitos em relação ao trabalho, em relação à vida, que estavam totalmente furados, que estavam totalmente fora da realidade.
E isso me tomou um tempo, anos, sabe, perda de tempo. Eu marquei passo, eu não entendi muitas coisas, porque os meus conceitos estavam errados. E para abrir mão disso, pessoal, doeu, sofrido, para cair em mim, sabe, dar o braço a torcer. Ainda mais, às vezes a gente, homem, né, gaúcho, né, é mais complicado ainda. Fala que as piadas de gaúcho boas. E às vezes é difícil dar o braço a torcer, difícil tu reconhecer que está errado, como é difícil, e dói, é quase uma dor física, a gente dizer, eu não sei nada. Olha, como esse rapaz disse, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos trabalhadores. Como dói a gente dizer, nessa área que eu achei que eu sabia, eu sou um zero, e eu preciso aprender, eu preciso ter humildade para aprender. Como que a gente vai aprender? E aí então é o final da nossa historinha aqui, tá? Quando esse rapaz ele diz, eu vou voltar para o pai, eu vou voltar a aprender com meu pai, eu quero andar com meu pai, nem que seja de empregado, sabe, nem de alguém que está ali que não é filho, mas eu quero estar novamente ali junto com ele, eu quero novamente estar próximo do meu pai, porque o meu pai é Deus. Então esse rapaz vai, e como eu falei, então o pai aqui é Deus. Ele vai em direção a esse pai. E o texto vai dizer então que quando ele chega lá na entrada da fazenda, né, da estância, como a gente falaria, lá na porteira, quando ele chega lá, o pai dele vem correndo para abraçá-lo. Então a gente entende isso, que Deus na verdade está pronto para nos abençoar. O Senhor está pronto para nos dar uma segunda chance, sabe? A gente não pode às vezes ficar chorando lá o leite derramado. Errei, pequei, sim, falhei contra Deus, contra minha esposa, contra o meu irmão, errei contra meus filhos, mas assim, vou corrigir isso. É possível restaurar isso, é possível sim, eu chegar novamente na presença do Senhor e receber dele a segunda chance. O nosso Deus é o Deus da segunda chance, da terceira, da 10ª, da 1000ª chance. É um Deus que é rico em graça, é rico em misericórdia, e está pronto para nos ajudar a transformar o nosso coração, a transformar a nossa mente. Mas é necessário que eu tenha humildade para reconhecer que eu não sei, que eu não sei nada, que eu preciso ser ministrado pelo Senhor, eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu preciso deixar que esse Senhor me toque novamente, sabe, todos os dias receber essa graça, todos os dias receber o toque do Senhor. Nós precisamos todos os dias da misericórdia do Senhor. Todos os dias nós precisamos ser novamente ressuscitados pelo Senhor, curados pelo Senhor, sarados pelo Senhor. Todos os dias é preciso que Deus haja nas nossas vidas, para que a gente possa estar realmente na casa do Pai, para que a gente possa estar realmente no lugar que Deus sonhou para nós. É necessário que eu tenha humildade e que eu reconheça que eu vá em direção a esse Deus. Amém? A gente está concluindo, eu falei novamente, se o Ministério de Música quiser tocar um louvor, fica à vontade, tal, que Deus está colocando no coração de vocês, para a gente estar orando. Eu só anotei aqui também, olha só, quando o filho foi em direção ao pai, o pai o abraçou. E olha só que interessante, por isso que eu falei que a graça do Senhor, ela está sempre presente em nossas vidas. O pai o abraçou, e olha só o que o pai tinha já para ele. O pai já tinha guardado, já tinha prontinho para o filho dele a roupa. Ele disse, vamos colocar uma roupa nova, porque o rapaz aqui está com a roupa arrebentada, cheirando mal, né? Vamos colocar uma roupa nova, vamos colocar um anel no dedo dele, vamos colocar uma sandália nova nos pés, e nós vamos assar ali o novilho cevado, o novilho que estava engordando. Então o pai estava engordando um novilho, já para fazer um churrasco quando ele voltasse. O pai tinha preparado tudo. Deus em todo o tempo está esperando que a gente dê um passo em direção a Ele. E que a gente diga, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, Senhor. Completamente. Ou, nessa área eu preciso de mudança. Nessa área eu preciso de um toque teu. Nessa área eu preciso ser curado, Senhor. Eu preciso ser liberto. Essa é a proposta do Senhor para nossas vidas. É nos levar à completa cura, à completa santidade. A proposta do Senhor é nos levar a estar totalmente na casa do Pai. É o que Deus quer comigo e contigo nessa noite. É nos levar a andar mais e mais. A mudar a nossa mente. A mudar a nossa história. A transformar o nosso coração. Que a gente venha reconhecer que a gente precisa mais da presença desse nosso Deus. Pois Ele é gracioso em misericórdia, em amor. Amém? Eu te convido
está se colocando em pé, está sentado, mas está orando ao Senhor. Nós está orando a Deus. Amém? Eu não sei o que você vive, a sua história. Eu sei a minha. Eu sei que muitas vezes eu precisei chegar na presença do Senhor e reconhecer que eu não sabia nada. E só aí eu cresci. E só aí as coisas começaram a andar de forma diferente. Quando eu reconheci, Pai, eu não sei nada. Pai, eu preciso de ajuda nessa área. Pai, isso que tem acontecido na minha vida não é o que eu gostaria. Eu queria ser diferente. Eu queria estar num lugar diferente. Eu queria que as coisas fossem diferentes. E eu sei, Senhor, que o Senhor quer o meu bem. Eu sei que o Senhor quer me amar. Por isso, faz a tua vontade. Eu precisei fazer isso. Eu te convido nessa hora a estar orando no teu lugar. Eu vou estar orando aqui pelas nossas vidas, por mim, por você. Mas que você ore também pela sua vida, pela sua história. Para que Deus leve você ao centro da sua vontade. Realmente a casa do Pai, a casa de misericórdia, a casa de paz, a casa da realização plena que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Deus Santo, Deus maravilhoso, nós bendizemos a Ti, Pai, e agradecemos pela Tua palavra santa, maravilhosa, viva, eficaz, Pai. Meu Deus, que essa palavra, Senhor, penetre no nosso coração, na nossa mente, e que faça, Senhor Deus, a Tua vontade. Pai Santo, Tu conheces, Senhor, as áreas que nós precisamos ainda ser trabalhadas, transformadas. Tu conheces a nossa vida, Tu conheces a vida de cada um que está nesse lugar, a vida de cada um que está assistindo essa live, esse vídeo, Pai, em casa. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti para uma ação poderosa do Teu Espírito, Pai, sobre a vida de nossa, Senhor Deus, nessa hora. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que pelo Teu poder nós somos salvos, pelo Teu poder nós somos curados. E nós precisamos, Senhor Deus, como esse jovem, reconhecer, Senhor Deus, e nós reconhecemos que nós precisamos mais da Tua graça salvadora, mais, Senhor Deus, da Tua presença viva. Nós precisamos mais do fogo, Pai, do Teu Espírito. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, há áreas, Pai, em nós que precisam ser curadas, que precisam ser saradas e transformadas. Nos leva, Senhor Deus, nós clamamos a Ti nessa hora, mais em direção ao centro da Tua vontade. Oh, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, dizendo, Pai, nós pecamos contra Ti, Senhor Deus, nós pecamos contra o nosso irmão, contra a nossa irmã, contra o nosso pai, contra a nossa mãe, esposa, nós pecamos contra o nosso esposo. Meu Deus, nós temos pecado tanto, Senhor Deus, nós temos falhado tanto ainda, como deveríamos ser filhos, Senhor Deus, Teus. Nós pedimos nessa hora que o Senhor venha nos abraçar com o Teu toque, Pai, nos abraçar com a Tua misericórdia. Abraça-nos, Senhor Deus, com o Teu amor. Abraça-nos, Senhor Deus, com a Tua vontade plena, com a Tua graça maravilhosa. E nos cura, Senhor Deus, de todo pecado. É isso que nós te pedimos nessa hora. E te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso Pai de amor e misericórdia. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Aleluia. Adore o Senhor.
sentar. Amém? A gente está finalizando o nosso culto. Só alguns avisos rápidos. Nós temos a nossa live diária pelo Facebook, no Facebook da igreja, no Metodista do Estreito, de segunda e terça-feira, às 9 horas da noite. Na quarta-feira nós temos um culto de oração aqui, e às 8 horas da noite, e ele é transmitido pelo Facebook também, da igreja. Então ele vai das 8 às 9h30, mais ou menos, né? 9 horas mais ou menos. Então, assim, um pouquinho diferente o horário, mas é para poder transmitir esse culto, para que as pessoas também possam estar aqui presencialmente, tá? Então, segunda e terça, somente pela internet. Quarta-feira, às 8 horas, aqui, e transmitido pela internet. E depois, quinta e sexta, novamente às 9 horas, pela internet, pelo Facebook da igreja, tá bom? Esse é o aviso das atividades que a gente tem tido. Tem a reunião de homens que está ocorrendo na terça-feira após a live, né, Juscelino? Depois da live, termina ali pelas 9h30, 9h40, começa a reunião de homens também. Tem a reunião de Jacira, de oração. Sexta-feira, que horas? Às 15 horas pelo Face, não. Pelo Messenger, tá. Então, assim, qualquer coisa fala com a Jacira ali para você participar, então todo mundo está com liberdade para participar também. Algum aviso a mais? Não? É isso? Vamos encerrar então? Convido novamente a colocar em pé, nós estamos orando ao Senhor, agradecendo pela presença do Senhor, viva do seu Espírito sobre nós, e que em todo tempo, essa graça, ela se manifeste em nós, se manifeste na tua vida, em todo tempo essa graça nos leve cada vez mais ao centro da vontade do Senhor, nos faça andar, transforme nossas mentes. A Santa Ceia vai ser semana que vem. Isso, perfeito. Então, Santa Ceia, que normalmente é no primeiro domingo, né, do mês, hoje, como o pastor não está, foi transferida então para semana que vem. Então, domingo que vem, se Deus quiser, o nosso culto vai ser o culto de Santa Ceia, tá bom? Você está convidado novamente. Amém? Então, que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos estar orando ao Senhor. Deus Santo, Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento na tua presença. Nós te louvamos o teu nome, te agradecemos pelo teu amor, pela tua presença viva em nós. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui, cada família, que o Senhor esteja abençoando também aqueles que nos assistem pela internet, que o Senhor esteja derramando as tuas ricas bênçãos em todas as famílias, em todas as casas, Pai, nessa semana e sempre, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e pedimos que o teu amor, a tua graça, se estabeleça em nós e que faça, Senhor Deus, transformação a cada dia, que nós sejamos a cada dia levados ao centro da tua vontade, para a glória exclusiva do teu nome, Pai. Em Cristo Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe, vá na paz do Senhor, cumprimente seu irmão com a distância, fique na paz. Professor.